pessoal, que bom ter vocês aqui para mais um episódio do Move Talks. Hoje eu tô aqui novamente com a Thaís. Olá, pessoal! E hoje nós temos uma convidada muito especial para conversar aqui com a gente. É uma pessoa muito importante na nossa vida. É uma referência, para nós. Ninguém mais, ninguém menos que a nossa pastora, né? Dani, se quiser se apresentar aqui um pouquinho para nós. Então, Bem olá, conhecida. eu sou a Daniele, né? Dani, mais conhecida por todos, junto com meu marido, com o Anderson, né? Nós somos pastores na igreja Comunhão Familiar, de onde é o Ministério de Jovens Move, né? As meninas já conheço há muito tempo, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? E tenho 2 filhos, Conversar, né, Dani? trabalho como enfermeira, né? Junto também a minha missão, meu propósito de vida também, né? É a questão de pastorear junto com meu marido na igreja. Então a gente tá ali já há bastante tempo, nem sei há quantos anos já, né? Gente, a Mas- Dani e o Anderson, a gente particularmente chama de tio Ander, né? Mas o pastor Anderson, eles vieram do saudoso agente, né, Dani? Exato. Vocês iniciaram a vida pastoral lá, né? Através do agente. Uhum. Antes a gente já era líder, né? Aham. Tínhamos célula, quase todos os setores da igreja, assim, né? Até do louvor já fui, né? Essa é uma parte que tem que apagar, né? Ministério de dança e tal. No coral já cantei também. E, então, assim, desde os meus 10 anos eu vou na igreja, né? Até do Então, Kids, né, Dani? do que de tudo já, né? Então, todos os setores já... Já participou. A gente tava falando aqui antes nos bastidores que eu já passei por várias áreas da empresa que eu atuo e a Dani já passou por várias áreas aí do Ministério da Igreja. Sim, então são alguns anos e isso é o propósito de vida, né? O nosso propósito de vida, é o que eu creio que o que nos uniu, né? Muito mais do que a gente ama um ao outro, muito mais do que o amor também é ter o mesmo propósito, né? A mesma visão de reino. É porque a gente sempre fala, isso é muito importante, né? Quando o casal está alinhado e a mulher e o homem entendem que fluem dentro da mesma conjuntura, e a gente vê que é sucesso, né? Nossa. O agente ocorreu a transição para a igreja, eu acho que já faz uns 5 anos, né, Dani? 4 ou 5 anos que vocês devem estar no pastoreio, né? Da comunhão e tal. A comunhão familiar, eu sou ruim de data, né? Mas, gente, Mas tem um tempo legal. mas eu acho que A gente já tá indo na igreja nova, né? Por aí uns 4 anos pelo menos. Sim, porque eu entrei em 2017 no agente, ainda fiquei um tempo, acho que uma média de 4, 5 anos. Mas, pessoal, hoje a gente convidou a Dani, nossa pastora, porque nós temos um assunto muito importante, né? Eu ia dizer legal, mas ele não é tão legal assim. Mas vai ser legal essa conversa, porque acho que vai ser bem esclarecedora, né? Principalmente para as pessoas que nos acompanham e para nós também. A gente estava conversando aqui no paralelo que como esse assunto já permeou e às vezes ainda permeia as nossas vidas. E hoje a gente quer falar sobre os entulhos emocionais, né? Principalmente falando de mulheres. Essa é uma conversa também alusiva a esse mês que é muito importante. Tem uma causa muito bonita por trás. A Dani falou que é enfermeira também. Tá trabalhando muito esse mês, né, Dani? Na verdade, eu trabalho agora numa parte administrativa. Eu não estou mais na assistência, né? Já faz 1 ano e pouco, mais ou menos. Mas que é eu uma data fui. importante, né? É uma data importante, já participei de alguns eventos esse mês, vou participar de mais alguns, né? Alguns outros até o final do mês. E é uma data muito importante. É um momento que eu acho que a gente precisa parar e se olhar como mulher, né? A gente tem a questão do câncer de mama, que é o principal, né? E a prevenção do câncer de mama, né, de fazer os exames, né, o autoexame das mamas, de fazer a mamografia quando chega, né, depois dos 40 anos, a mamografia é indicada, a eco mamária muitas vezes também, né, de tu ir fazer os seus exames de rotina enquanto mulher, mas de também a gente se olhar, né, enquanto mulher, porque a gente cuida de todo mundo. E é verdade, tá no nosso DNA o cuidado, né? Tem alguém doente no trabalho, tu vai lá ver o que tu pode fazer para ajudar, Acha um né? remédio na bolsa. Acha um remédio na bolsa, leva um chazinho, se preocupa e tal. Então a gente tem isso dentro do nosso DNA. E a gente também precisa olhar com carinho para nós, né? Para nós mesmas, prestar esse cuidado também para a pessoa mais importante, que somos nós mesmas, né? Se a gente não se amar, a gente também não tem como amar o nosso próximo, né? Viu, gente? É unindo os propósitos aqui, ó. Já veio o lado meio enfermeira, né? Já tudo junto, assim, não tem como a gente ser muito separado, né? A gente é um ser, né? É verdade, e às vezes as nossas competências técnicas também influenciam o reino de Deus, né? Também fazem com que Deus permeie ali no meio.
Mas, Dani, a gente quer conversar, a gente já estava falando aqui no Paralelo, sempre tem um spoiler do assunto, mas, assim, a gente estava falando sobre, né, como muitas vezes nós literalmente nos sentimos entulhadas, né? E aí a gente lembra daquela figura de entulha quando tem muita coisa, né, em um lugar só. A gente até tava brincando, né, que tem que fazer uma limpeza, às vezes, em alguns locais, porque tá cheio, né? E principalmente nós mulheres, acho que pela sobrecarga de coisas também que a gente encara, enfrenta, né? Mas também a gente percebe muitos homens, né, se sentindo entulhados, esgotados. E eu tava comentando com as meninas aqui que eu já me senti assim, sabe? Tipo, num lugar de não caber mais nenhum tipo de sentimento, porque eu realmente me sentia entulhada, né? Com muitos sentimentos, com muitas coisas acontecendo. E acho que assim, o que que seriam esses entulhos, né? Existem muitas coisas, mas eu percebo muito falta de identidade, muita comparação. Hoje a gente vive num mundo extremamente conectado, né? Rede social é uma vitrine muito ilusória que vende muita coisa. E nós, como mulheres, somos extremamente questionadoras, né? Tipo assim, por que eu não tô ali, né? E aí a gente começa, por que eu tô aqui, né? Por que que eu tô vivendo isso? Por que que eu não tô vivendo isso? E a gente começa a criar esses entulhos mentais que se transformam em um sentimento, que se transforma numa raiz de amargura, e muitas vezes nós, mulheres e homens, não conseguimos sair desse lugar, porque nós estamos entulhados, assim. Acho que no teu linear de pastora, tu também já pegou muito isso, né? Às vezes até posso me sentir assim, né? Então, isso faz parte, né? Existe uma lei da física, eu acho, né? Que dois corpos não Ocupa ocupam o mesmo espaço, né? Não tem como nós ser cheia de alguma coisa se a gente já está cheia, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa ir tirando para receber o novo, né? Eu lembro que quando eu estava grávida do Matheus, né, do meu filho mais novo, nós tínhamos um quarto, a gente morava num apartamento, a gente tinha um quarto que era o quartinho lá de trás, que era o quartinho da bagunça. Sempre tinha esse quarto. Existe, pois é, só que ia vir, né, um bebê para nossa casa, ia vir mais um integrante da família e tinha só aquele quarto. Então a gente precisava organizar e arrumar e tirar as coisas que a gente não estava mais utilizando para poder fazer o quartinho dele, né? E quando a gente começou a mexer lá, porque a gente vai só largando, né? Vai só largando aquilo que já não usa mais e tal. A gente viu como tinha coisas que a gente não estava mais usando, que a gente nem precisava mais. Que nem lembrava muitas vezes. Que a gente poderia doar para outra pessoa, coisas que já não serviam mais, que a gente tinha que descartar, né? E assim é na nossa vida, né? Assim é na nossa vida. Muitas vezes a gente tem muitas coisas, muitos sentimentos, muitas coisas dentro de nós que já não servem mais. E a gente vai deixando, porque a gente não quer mexer, porque a gente não sabe, porque dói. É, ia dizer, é dolorido, umas vezes. Porque é difícil, né? Tem algumas coisas, algumas situações que às vezes a gente tem medo de encarar. Então a gente vai deixando aquilo ali guardado. Só que enquanto que tiver aquilo dentro de nós, não tem espaço para o novo. E muitas vezes a gente não consegue receber até o novo de Deus, porque a gente está cheio de coisas que já não servem mais para nossa realidade. Né? Então a gente precisa abrir esse espaço assim de realmente ter um tempo na presença de Deus, sabe? Onde a gente pode buscar o direcionamento dele, né? O que que Deus é para mim? O que que não é? Porque a gente absorve. Nós somos que nem umas esponjinhas, né? A gente absorve tanta coisa, né? Alguém precisa de uma coisa, a gente vai lá e tenta fazer, o outro precisa, o outro, sabe? A gente vai. Né? A gente vai A gente vai. tudo, E aquela síndrome de salvadora, sabe? É. A gente acha que a gente vai Muito. salvar o mundo. Super heroína. Ver todos os E a minha amiga Solange, ela fala isso, né? Tu é maravilhosa, mas tu não é a Mulher Maravilha, né? Então, isso é uma verdade, né? Que muitas vezes a gente precisa parar e pensar: o que que tá acontecendo, né? Como que eu tô? E um lugar onde é o meu lugar é aos pés de Cristo, sabe? Ou na mesa com Cristo, ou aos pés de Cristo, ou no sofá com Cristo, ou no joelho com Cristo, aonde você quiser. Mas é no lugar da presença de Deus, sabe? Onde tu pode colocar o teu coração, onde tu pode ser redirecionado, onde tu pode ser realinhada. Qual que é o teu propósito de vida? O que tu está fazendo? Contribui para isso ou não contribui? Eu tenho, assim, quem tá convivendo comigo mais de perto sabe que eu tenho me questionado muito sobre as prioridades da minha vida, sabe?
o que tem sido prioridade pra mim, o que já foi prioridade pra mim, o que toma meu tempo, sabe? E é muito doloroso quando tu olha pra esse tipo de lugar da vida e de entulho, sabe? Tipo, entulho de prioridade. Meu Deus, isso foi na frente, isso tá atrás, isso deveria estar invertido. E eu também tenho lidado, assim, com a questão do acho que tu mesmo disse, né, assim, quando a gente vence muito e a gente chega num patamar de, tipo, se colocar no lugar de: "Eu não preciso vencer sempre", sabe, eu não preciso ser a pessoa que corresponde sempre. É doloroso, né, mas a gente começa a entender que muitas vezes Deus tá nos chamando pra um lugar de, tipo assim: "Ei, volta aqui, vamos conversar, vamos entender quem tu é", né, tipo assim, vamos entender as tuas prioridades, vamos entender a tua inversão de valores, a tua inversão de tempo, de energia, de coisas em que tu gasta muito tempo, mas que não competem ao teu propósito. Acho que muito do que tu falou, né, que no final a nossa vida, né, de trabalho, de vida social, precisa repercutir também o propósito ao qual Deus nos chamou, né. E eu tenho entrado nesse lugar doloroso, sabe. Mas, assim, também demorei um tempo a Eu ia dizer, o problema normalmente é que a gente só descobre que a gente, está nesse lugar de sobrecarga, de entulhos, quando as coisas já estão desmoronando, quando já está entulhado. Normalmente a gente não descobre, não tem a maturidade de perceber que: "Opa, eu estou entulhando coisas enquanto eu estou entulhando". A gente só percebe quando já está tudo É desmoronando. tipo quando tu abre a porta do quarto e tu vê assim: "Gente, quanta coisa tem aqui dentro que eu não preciso bagunça é mais, que essa, paz né? do céu". Como eu deixei chegar nesse ponto, né. É, e a gente sempre tem, né, uma vez eu li um livro da Zoe Lilly que era A Porta da Casa Vermelha, ele é muito bom, recomendo pra quem não leu, leia, ele é ótimo. E ela fala justamente sobre, que numa experiência com Deus ela subiu até o sótão, que era o lugar mais escuro, né, de toda a casa, que ela conta toda a história dentro de uma casa, e ela fala que o Espírito Santo foi puxando gaveta a gaveta com ela pra mostrar as coisas em que ela achou que estavam escondidas, sabe. Coisas que ela nunca tinha conseguido resolver com Deus e, às vezes, a gente chega nesse lugar só quando a gente começa a perceber que tem alguma coisa, assim, que já não fecha mais, né, algum sentimento que já não é tão legal, aquela percepção de como eu tenho me sentido, e aí parece que o Espírito Santo sempre vai te levando pra esse lugar de, tipo assim, pelo menos comigo, né, o meu é chimarrão com Cristo, tá, gente? Eu sigo esse costume. É o café com É, você já vai, o meu é chimarrão com Cristo, mas, eu tenho me levado a esse lugar de olhar pra dentro, sabe, acho que até esse foi um dos motivos pelos quais quando eu falo, gente, que a gente prega pra vocês, é que a gente prega pra gente também, é verdade, né, os entulhos também falam muito sobre a minha vida, assim, sobre o que eu tenho vivido com Deus, sabe, de olhar e pensar assim, no final, né, quando tudo isso acabar, e não é filosofia, é propósito de vida, né, quem é a Thaís que Deus criou e o que ela tá fazendo aqui na terra e o que ela tá entulhando que não deveria entulhar, sabe. Então, é um lugar dolorido, mas é um lugar necessário também. Sabe que eu acho que o que a gente precisa, na verdade, é entender o que é prioridade, É, né. A primeira coisa que a gente precisa é entender o que é prioridade. Na Bíblia fala, né, Jesus ele veio para nos salvar, né, e a salvação às vezes a gente entende que é aquela coisa de aceitar Jesus, pedir perdão dos pecados e ok, estou salva, tudo obrigada, certo, né, Jesus. obrigado Jesus. Mas não, na verdade a obra de Jesus é uma obra contínua, é um processo na nossa vida, né. E quando a gente pega os ensinamentos de Jesus, a gente entende que ele quando esteve na terra, né, a caminhada dele foi baseada em relacionamentos. Né, então assim, Jesus tinha as mesas que ele sentava, tinha os lugares que ele visitava, ele tinha amigos, ele tinha os discípulos, ele tinha a multidão que estava em volta, né, mas ele tinha pessoas que eram muito próximas dele, né. Então isso nos faz entender que muito mais importante do que as coisas que a gente faz, são os relacionamentos que a gente tem, né, o relacionamento que a gente tem com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, né, a Trindade, eles em si são uma pessoa só, mais o relacionamento que a gente tem, né, o relacionamento que a gente tem com as pessoas próximas da gente, com a nossa família, quem já tem filhos, né, sei que ainda não é o caso de vocês, né, mas quem já tem filhos, né, eu ouvi algo numa conferência que eu estava que os nossos filhos são frágeis, né, a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente tá acelerando tanto, É verdade. né, e tipo, eles estão ali, eles só querem brincar e tu tem tempo pra eles? Isso é importante, isso não é importante, né? O que tu tem deixado pra trás?
Porque alguma coisa no meio dessa rotina acelerada que a gente tem vai ficar. É verdade. Só que o que a gente tem que cuidar é para que o que fica não seja o que é o mais importante, Uhum. né. Tem coisas que eu posso deixar para fazer amanhã, mas o que é mais importante, se eu negligenciar hoje, Não tem, não tem. amanhã eu não tem, sabe. Então eu às vezes sou um pouco acelerada, né, daí: "Vamos lá, se arruma, faz isso, faz aquele outro, não sei o quê", e vou dando as ordens, né, os comandos, né. E daqui a pouco eu vejo, um tá lá sentado brincando, o outro tá não sei o quê, e daí eu olho assim, né, em outra sintonia, né. E daí eu penso: "Meu Deus, será que eles que têm que acelerar ou é eu que tenho que desacelerar?", né. Então, assim, são coisas que a gente precisa refletir, que a gente precisa pensar, né, porque o tempo que a gente tem com os nossos filhos, eles são crianças até 12 anos, e 12 anos passa muito rápido, né, depois de adolescência, hoje dizem que a adolescência vai até os 24, né, então tu tem mais 12 anos de adolescência, né, que já não são mais tão próximos de ti, né, filhos adolescentes já estão criando a identidade deles, a independência deles, né. E uma das coisas que eu vejo é que quanto mais a criança cresce, mais independência, autonomia ela vai ter. E no reino espiritual, é inversamente, né, quanto mais, tu Maduro. cresce, quanto mais maduro, mais dependência tu precisa ter de Deus. É mais onde tu confia nele, né, porque se tu fica maduro e não consegue entender essa dependência de Deus, entender essa confiança que tu precisa desenvolver nele, né, tu te torna, Cético, né, tu vê. assim. Autossuficiente, eu acho que eu consigo resolver tudo, eu dou conta É, de tudo. e daí tu não sabe, tu não tá dentro do plano, não tá alinhado com a vontade de Deus, tu pode estar salvo, talvez salvo, sentado e satisfeito, né, que nem se dizia antigamente, né, tu fica lá sentado e tá ali, ok, mas qual que é o teu propósito de vida? O que que é a vontade de Deus pra tua vida? Né, a gente precisa viver uma vida que vale a pena ser vivida. E essa vida que vale a pena ser vivida é entender o que Deus tem pra nós, né. Então, claro que a gente vai ter semanas e meses, às vezes, que a gente vai estar numa correria maior e que a gente vai estar, mas a gente precisa também ter o tempo, né, porque Deus, quando criou o mundo, ele criou 6 dias e teve um dia de descanso. E isso eu não estou falando sobre guardar um dia específico, mas eu estou falando que isso Deus nos deixou um princípio, o descanso vai fazer parte algumas vezes, né. E o descanso ele é para quê? Para que tu dê uma parada nessa rotina maluca e te importe com o que é mais necessário. Contemple É. também, né, porque foi feito durante todo esse tempo em que você estava sendo produtivo, né. O Gênesis fala muito sobre aquela questão de "e viu Deus que era bom", né, que é o justo fato da contemplação, Deus De fazia desfrutar, né. exatamente. E eu até entrando nesse quesito que eu comentei de, tá sempre ser muito ativa, né, estar muito conectada em tudo, eu comecei a parar e pensar assim: "Eu não faço nada que não envolva muita coisa", entende? E eu falei: "É muito difícil para mim ficar parada, sentada num lugar olhando, né, tipo, tendo um tempo de ócio", e isso é muito ruim, porque quanto mais conectada ou hiperconectada ou, eu tô aqui, mas eu respondo 5 pessoas e fazendo tal e tal coisa, menos a gente percebe e menos a gente é sensível à voz do Espírito Santo. E isso, assim, acho que foi uma das coisas que mais me pegou em todo esse processo, sabe, porque eu comecei a parar e perceber, assim, que muitas coisas que eu era bem mais sensível, eu já não estava tão sensível, sabe. Tipo assim, algumas coisas que, nossa, faziam muito sentido pra mim, tipo, já eram parte do fluxo, sabe, da vida. Ler a palavra, ok, entendi, não entendi, mas eu li, entende. Quando na verdade era só mais uma questão às vezes a gente nem às vezes a gente até não negligencia o Mas entrou momento pra com tua Deus. lista de tarefas e tu deu Exatamente, o check, entende. E a satisfação estava em dar o check, mas não estar Deus, ok, isso. cumpri com as minhas funções de hoje, já orei tantos minutos, já leio a Bíblia tantos minutos, já, né, então assim. Bora pra próxima tarefa. Entra numa questão automática e, tipo assim, da nossa moral. Tipo, eu cumpri com a minha moral cristã, então eu estou com a minha consciência tranquila. Eu estava acho que é um livro do C.S. Lewis que fala, Cartas de um Diabo ou Sou Aprendiz, alguma coisa assim. Sim, ele fala que o diabo ele não é contra a moral, a boa moral, a gente fazer coisas certas, mas ele pode usar até disso pra nos tirar do foco. Então, às vezes, a gente está fazendo tudo certo, eu não estou fazendo nada errado, eu tô tendo o meu momento de ler a Bíblia, de orar, mas
Se eu não estiver com o coração verdadeiramente nisso e fazendo isso genuinamente, sabe, de todo o meu coração, buscando ao Senhor, lendo a Bíblia ali, porque eu realmente quero me alimentar disso, fazendo só por um check a mais, só pela minha consciência estar Estar tranquila, Ou conectado só com por Deus, né. postar lá no Instagram, né, ó, de nada valeu. aqui tá. Então o diabo olha pra isso e pensa: "Que legal, pode continuar assim". Ele não vai tentar interferir em nada, porque na verdade é só mais um check na nossa lista, é só eu tentando dizer para mim mesma: "Eu cumpri com todos os meus afazeres de cristã, olha como eu sou uma boa pessoa". Uma vez eu estava conversando com o tio Carlos da Eclésia, sabe, Uhum. e ele me falou assim: "Thaís, tu sabe por que que a Bíblia fala sobre meditar na palavra? Porque não é pra gente ler a palavra, assim, no bruto, é pra gente meditar na palavra, sabe". Uhum. E ele falou: "Mais importante do que tu abrir lá, eu vou me propor a ler tantos capítulos hoje, é tu ler aquilo com efetividade, sabe". Porque até, tipo assim, que nem eu disse pra vocês, eu posso estar fazendo, cumprindo moralmente com todos os meus Obrigações, né. as minhas obrigações, as coisas até que são um fardo, mas aí tu chega no final do dia e tu pensa assim: "Por que que eu tô vivendo isso, né?". Aí tu abre a portinha do quarto de entulho e tu diz assim: "Opa, por que que isso aqui tá desse jeito se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou vivendo na igreja, se eu estou", né. Uhum. Mas é E porque daí tu já vem mais uma cobrança. exato, É. mais um entulho que entra, né, porque tu fica assim: "Tem alguma coisa errada comigo?", entende? Tipo assim, aí tu começa a tentar achar coisas, e aí volta para aquele lugar, assim, inicial que eu falei, não entra mais nada, porque já tá cheio, né, tipo assim, eu acho que assim, claro, hoje eu me pergunto mais isso, porque teve uma época da minha vida que eu vivi muito isso, assim, sabe, mas o lugar de rendição pra mim foi aos pés de Jesus, sabe. Eu nunca me esqueço da música e da música que tocou naquela noite, no meu momento com Deus naquela noite, porque eu me vi desesperada com Cristo, né. Eu disse assim: "Eu não quero mais", sabe, tipo, eu não quero mais viver nesse lugar. E constantemente eu tenho olhado, assim, para os meus entulhos, sabe, para as coisas que tem coisas que não são fáceis de vencer, né. Tem a gente tem aquela velha questão de: "Ai, não, vai eu vou vencer em Cristo". Mas tem coisas que a gente luta por meses, assim, sentimentos tem muita eu percebo muitas pessoas hoje em dia com sentimento de rejeição, né, com falta de identidade. Isso não é uma coisa que se vence do dia para noite, isso precisa ser muito tratado com Cristo, né, e às vezes até com os meios alternativos. A gente falou muito sobre apoio psicológico e tudo mais, mas, hã é muito importante, eu acho que esse é um do né, a nossa segunda pergunta era como sair e recomeçar. Eu acho que o recomeço parte de olhar pra dentro, né. Eu não vejo um outro lugar, não tem como tu às vezes tu pode ser super minha amiga, eu te contar toda a minha vida, e tu me dá muitos conselhos e me der conselhos até à luz da palavra, mas se eu não olhar pra dentro do meu quarto escuro ali, da minha sujeira, não tem como sair. Não sei, assim, se E algumas vezes, sabe, a gente precisa entender o que que é verdade sobre a nossa vida, né. uhum, Tem um livro que eu comprei, que é para o meu filho adolescente, né, para o Davi, e tem um guia dos pais, né, que é mentiras que o diabo, coloca na cabeça dos adole é hum, uma coisa assim, eu não me lembro mais exatamente, mas era sobre as mentiras que os adolescentes acreditam, isso. Uhum. Então falava muito sobre isso, sabe, porque Uhum. às vezes no meio de toda essa agitação e de tudo isso, a gente começa a acreditar em algumas coisas. hum, Por exemplo, assim, a gente começa a acreditar que o nosso sucesso, ele é validado pelas coisas que a gente faz, é. né, então a gente começa a ter essa validação por tudo que a gente faz e cada vez a gente vai fazendo mais coisa e vai, né, tendo aquela validação sobre isso, né, e na verdade, o nosso sucesso e o nosso fazer deveria ser baseado em quem a gente é. É. E quando a gente começa a buscar em Deus essa identidade de filha de Deus, Uhum. né, porque se a gente é filha do rei, né, a gente acredita no quê? Nas verdades que estão É escritas na verdade. palavra dele. E se aposta nessas verdades, né. Então talvez hoje alguém pode estar pensando, né: "Ah, mas eu não tenho muito tempo para ficar aos pés de Jesus ou para tomar um chimarrão ou tal", mas a gente sempre tem um tempo, né, pra Uhum. gente se conectar. Seja no momento que tu tá indo para o teu trabalho, se tu vai num carro, se tu vai num transporte público, ou, no momento que tu tá lavando a louça na tua casa, ou
em algum momento a gente tem esse tempo pra gente estar conectada, sabe? Então, se a gente se organiza dentro da nossa rotina, a gente tem um tempo, Sim. sabe? Onde a gente consegue conectar a nossa mente com Cristo, onde a gente consegue começar a trabalhar essas coisas assim, de realmente ler a palavra e declarar essas verdades sobre a nossa vida. Sabe, tem coisas que realmente não é fácil de vencer, que são batalhas internas, né? Mas a gente precisa entender que se a gente é filha de Deus, se a gente aceitou Jesus, né? Na Bíblia fala que por meio de Cristo nós somos adotados, né, por Deus. Então a gente é filha. Então, a partir dessa identidade de filha, o nosso fazer precisa ser pelo que a gente é, e não a nossa validação ser pelo que a gente faz. Né? Então, essas coisas assim, a gente às vezes precisa cuidar, até no meio corporativo, né? Que nem vocês trabalham fora, Uhum. né? E trabalham em funções que exigem muito de Demandam, né? vocês, Sim, né? com certeza. E muitas pessoas que estão nos assistindo, né? Tem essa jornada dupla, tripla até, né? Então, assim, a tua validação tá no quê? No que tu faz ou no que tu é? Uhum. Sabe? E muitas vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E nem sempre abrir mão é fácil. É. Dizer que Porque viver ajuda, né? Não é fácil. daqui a pouco tu não te sente uma boa esposa. O teu lugar de sucesso tu não entende que é na tua casa. Uhum. Teu lugar de sucesso talvez seja no teu trabalho. Então, cada vez mais tu vai entregando o teu tempo, a tua mente, a tua autonomia, tudo que tu tem pro teu Naquele lugar de lugar, né? sucesso. E tu não investe no teu casamento. E daqui a pouco tu tá morando com um estranho dentro da tua É. casa. Que é justo o que eu comentei, de olhar pra dentro do quarto, né, e perceber, tipo assim, tá, mas por que isso tá errado, né? De onde isso veio? De onde isso nasceu? Eu acho que uma vez eu escutei sobre raiz de amargura, né? Eu nunca tinha entendido muito sobre isso, mas acho que foi até na igreja que eu escutei sobre, né, que tem pequenas feridas que se tornam raízes de amargura por coisas que a gente não trabalha, por coisas que a gente não enfrenta de cara, né? Começa a ser aquele sentimento meio estranho, aquele desconforto, e quando vê, A falta de perdão se também. torna uma bola de neve e tu já não sabe mais de onde veio, sabe? Tipo assim, onde isso começou, quando eu comecei a me sentir dessa forma, quando que eu comecei a entulhar essas coisas aqui dentro, né? E por mais que seja muito difícil, assim, como a Dani disse, é um lugar doloroso. É, porque é um processo também que a gente passa, né? Sim. A gente precisa começar, né? Porque o quarto ele não fica limpo assim, né? Tipo, Não. a não ser que você tenha muita ajuda, assim, mas não é imediato, né? Às vezes a gente precisa pegar pequenas caixas e começar a tirar pra fora e começar a mexer, né? Falando aqui de uma forma lúdica, mas às vezes a gente precisa pegar um perdão e começar a resolver. Às vezes a gente precisa pegar impressões e começar a trabalhar elas. Às vezes a gente precisa. Mas sabe o que que é legal? Porque nesse tempo também que a gente começa a abrir o quarto, eu acho que a gente começa a entender quanto o quarto de entulhos também tá ligado às nossas faltas e os nossos pecados, sabe? Porque às vezes o entulho é um ego escondido, sabe? Ah, eu não vou falar com aquela pessoa, eu não vou estar com aquela pessoa, eu não vou, sabe? E aí tu olha pro quarto entulhado que tu puxa aquela caixa e tu pensa assim, eu vou, tipo assim. Eu tenho que resolver isso, né? Por De que maneira que eu dou conta? Por mais que não seja uma coisa, assim, que o meu ego me permita, né, porque nós temos ego, gente, é normal, tem coisas que nos né, tipo assim, pode falar tantas coisas pra mim, mas chegou num ponto que mexe no meu lugar de sucesso ou talvez, né, eu já, né, já me torno diferente. Então, isso é muito legal, porque também nos coloca num lugar de ser despido, né, na presença de Deus, e Deus começa a dizer assim: "Tá, e isso aqui?", né, tipo assim, isso aqui que às vezes é disfarçado de um sentimento bom, né, às ve o ego acaba ainda ali Mascarando. mascarando. Ainda ali ontem que tem aquele mini livrinho O Ego Transformado, né, eu estava escutando um podcast, eles estavam falando: "Todo mundo deveria ler uma vez por ano aquele livro", porque ele tem 30 páginas, ele é ótimo mesmo pra falar sobre isso, assim. O quanto os nossos entulhos também escondem pecados, coisas que já eram para ter sido resolvidas, mas que foi mais fácil, né, Engavetar. engavetar e deixar ali. E outra coisa, né, quando a gente tá, assim, com muitas coisas, né, entulhadas ou quando a gente tá num momento muito agitado, de muitas atividades e tal, muitas vezes, tu fala uma coisa ou alguém fala alguma coisa e nem sempre é sobre ti, ou nem sempre é pra te ofender, ou a gente começa a ter muitos filtros, Uhum. né.
E isso muitas vezes, a Bruna pegou e chegou e falou alguma coisa pra mim, né, e eu entendi aquilo de uma maneira Sim, que eu já tenho uma, né? e a gente começa a guardar mais coisas ainda, né, porque ou daqui a pouco alguém fala alguma coisa e como tu estava naquela agitação, tu não entendeu a maneira que a pessoa trouxe, né. Então, quando a gente tá nesse lugar, assim, de muito ativismo, de guardar Uhum. muitas coisas, de não ter tempo pra gente poder rever essas coisas, né, muitas vezes a gente acaba trazendo mais coisas, né, mágoas, né, falta de perdão, feridas. E a gente vê muitas pessoas adoecerem até o corpo, né, a psicologia Sim, traz a parte, né, da somatização, né, tem doenças do corpo que estão relacionadas a questões psicológicas, emocionais e até espirituais, sim, com né, então a gente sabe que quanto mais a pessoa desenvolve, né, o perdão, a gratidão, né, porque gratidão não é ter tudo que tu precisa, É, né, a gratidão é tu ser grato pelas coisas que tu que tem, tu tem. né, de tu estar feliz com aquelas coisas que Deus te deu, né, então assim, não é sobre ter uma vida perfeita, e aí começa essa questão das comparações da rede social, Sim. né, porque ninguém posta a parte ruim da vida na rede social, No máximo, pode né. ter friends bem escondido, né? Só pra quem eu quero mostrar. Algumas coisas, assim, mas a pessoa realmente ela posta a Externa. parte, né, vocês já viram alguma influencer postar que tá brigando com o marido? Uhum. Não posta, né, ela vai postar quando ela ganhou flores do marido, quando, né, aconteceu algo legal na vida dela, né. Então, assim, se a gente pegar esses recortes da vida da pessoa e começar a se comparar, é claro que a nossa vida não vai ser igual, Uhum. porque a nossa vida é uma vida de verdade, né, e o que tá na rede social, não que não seja de verdade, mas é parte da verdade, né. Então essas coisas a gente tem que cuidar, porque quanto mais tempo a gente passa olhando, né, redes sociais ou olhando esses Sim. recortes da vida da pessoa, né, mais a gente vai começar a se frustrar. A Val, do Jesus Cop, né, a esposa do Douglas, ela falou isso. Um dia eu estava vendo ela falar, ela disse: "Gente, o que eu posto aqui são partes do meu dia. Eu não posto tudo o que acontece na minha vida, eu tenho uma vida normal, eu sou mãe, né, eu tenho a minha vida normal, então eu não vou postar tudo que eu faço aqui. Então não se compare, tipo, ao que você vê na minha rede social com o que você está vivendo, porque não é". E às vezes não é nem a questão de redes sociais, né, às vezes até as pessoas, elas contam pra nós o que elas querem contar, elas dividem a parte florida da vida, né. Eu gosto muito tem uma acho que até virou uma trend depois que era, mostrando a verdade por trás dos posts, né, daí a menina estava compartilhando assim: "Ai, eu me alimento bem porque minha mãe faz comida", então ela botou, né, "Eu faço medicina porque o meu pai paga", sabe, "Se eu Sim. corro tantos quilômetros porque eu tenho o benefício de ter acompanhamento profissional". E aí ela estava botando, tipo, tudo que era vitória, uma vitória pra ela, porque hoje em dia nós somos massacrados, né, gente, com um estilo de vida aonde todas as coisas precisam existir e estar em plena, né, eu tenho uma questão com a alimentação, que é bem difícil pra mim, né, quem me conhece sabe. E é bem difícil pra mim, assim, sabe, justamente por essa questão de rotina. O novo jeito de mostrar status hoje pra nossa geração não é com coisas. Antigamente era tipo assim: "Ah, o meu carro, a minha casa, isso, aquilo". Pra nós hoje é estilo de vida. Estilo de vida, eu como bem, eu me alimento, sou saudável, faço academia. Isso aí. Postar aquele café da manhã, né, com Exatamente. frutas, com E não que isso ovo. não seja legal, mas a partir do momento que isso se torna um entulho pra, né, pra dentro de ti, de tipo, no sentido de: "Ai, nossa, eu nunca vou ser assim", ou "Eu quero ser assim", né, a partir do momento que aquilo também se torna algo que te obstina aquilo e te fecha pra todas as coisas que tá ao redor, não é muito legal, né. Então a questão da alimentação pra mim é uma coisa que me frustra muito, né, porque eu luto muito contra. Eu tento comer fruta, sabe, tipo, é uma coisa que naturalmente eu não gosto, sabe, são coisas que são bem difíceis pra mim. Espera os filhos virem, É, daí tu tem que fazer a introdução fala isso. alimentar, daí eles tu tem que dar exemplo. Gente, assim, ó, Vai ser mais fácil daí. Aham, pergunta para o Anderson, ai, eu e as quanto frutas. melhorou a alimentação deles depois dos filhos. Mas é muito ruim, porque tu é estimulado quase que 24 horas, né, do teu dia que tu precisa ter uma alimentação. E às vezes é um recorte da vida daquela pessoa, ela não conta o que tá acontecendo por trás, né. E aí tu fica ali frustrado, né. Ontem ainda, nesse mesmo podcast que eu estava vendo, até recomendo, é do Jesuscópio, eu dando e-mail para os outros aí, mas com o Alessandro Vilas-Boas, ele estava falando sobre essa questão de tempo com Jesus, né, porque as pessoas sempre falam assim: "Nossa, Alessandro, como é que tu consegue viver isso com Cristo?" Ele falou: "Gente, eu sou uma pessoa normal.
eu sento na minha casa, né, eu leio a Bíblia, ele disse: "Eu tenho alguns direcionamentos do que eu gosto de ler ou dos livros que eu tô lendo". Ele disse: "Eu tenho um tempo de oração e de resposta para Deus em adoração e fora isso minha vida segue normal, tenho a mesma rotina que todo mundo". E aí ele falou sobre a questão de que ele é intencional a tirar um tempo com Deus, mas aonde ele é intencional, aonde ele não é que nem eu estava falando do check na lista, sabe. Tem que ter um tempo com Deus. E aí o Douglas falou assim: pega seu celular e olha sua média no Instagram. Se você falar pra mim que tem 10 minutos, realmente você é uma pessoa sem tempo. Mas se tu tiver 1 hora de Instagram, você não é uma pessoa sem tempo, você só tá investindo seu tempo no lugar errado, né. E isso é muito importante também, porque às vezes o entulho é de uma realidade forjada, né. De rever prioridades De também, rever né, de prioridades. organizar tempo, gestão de tempo. Com Uma certeza. das coisas que eu vejo, assim, que tem algumas coisas muito simples, por exemplo, tu tem uma Google Agenda, né, É. pega e vai lá e começa a colocar as coisas, né, calcula o tempo que, tipo, tu não vai conseguir fazer tudo, né, Uhum. de hora em hora, né, porque tu vai ter o tempo de deslocamento, tu vai ter, né, então começa a olhar para o teu tempo e começa a organizar as coisas. Daqui a pouco tem coisas que tu pode organizar de uma maneira diferente. Isso é gestão de tempo, Uhum. né? Muitas vezes a gente reclama que a gente não tem tempo, mas também pode ser uma fuga, Uhum, com né? certeza. Pra não mexer em algumas Para não coisas, né. mexer em algumas coisas, para não encarar algumas coisas que precisa ser encarado, né? Tem algumas coisas que a gente às vezes não quer fazer, então é mais fácil ser ocupado. Uhum. Né, então a gente tem que cuidar muito disso, né, e aquela coisa de que tem lugares que a gente não tem tanto sucesso, então a gente foge desses lugares, né, então a gente tem que cuidar. Por exemplo, se você é mãe, se você entende que você não está sendo uma boa mãe, ou que talvez aquele não é um lugar de sucesso, muitas vezes você negligencia, terceiriza, passa para outros, né, mas o que que Deus te chamou para fazer, Pra fazer, né. né? Qual o teu primeiro ministério quando você decide ser mãe? Uhum. Né, isso eu tô falando, assim, porque é a minha Uhum. vivência, né, porque é o que eu vivo hoje, né, talvez não faça tanto sentido para quem ainda não tem filhos, né, mas faz sentido na vida como um todo, Uhum. né, o que que é teu? Muitas vezes quando fica uma pessoa que faz muitas coisas, as pessoas começam a te dar mais coisas ainda, né, e tu vai pegando, e tu vai indo, e tu vai fazendo, até que chega um dia que tu não dá mais conta, É. né, e daí chega um burnout. É. Né, Ele chega, né. Então, assim, chega um tempo de esgotamento, né, onde tu já não te entende mais, onde tu tá afastado de Cristo, Né. onde tu tá afastado dos teus relacionamentos, Aonde tu faz né. tudo, mas parece que tu não fez nada, né, tipo, que aí realmente é aquele lugar de não entra mais nada porque tá cheio, né, o É. quarto está lotado. As coisas Mas até nessa questão de maternidade que a gente tá falando, nós ainda não somos mães, né, mas seremos. Mas a gente algo que a gente percebe também muito comum atualmente é o quanto nós mulheres temos deixado a maternidade cada vez para mais Pra tarde. depois, né. Porque agora eu estou focando na minha carreira, agora eu estou A gente já focando no falou meu corpo, sobre no isso, meu né. físico, E aí, eu tô com 30 anos, mas eu ainda não comprei a minha casa, ou eu ainda tenho que trocar de carro, ou tenho que viajar com meu marido. Depois dos 35. E o tempo está passando. Correndo, né. E o relógio biológico É, não perdoa, não, né, Mas a gente está se entulhando de tantas coisas outras que, às vezes, algo que é algo importante, uma prioridade na nossa vida, até Uhum. enquanto mulheres cristãs, a gente vai tipo: "Ai, vai colocando pra depois". É. Tu sabe, Bruna, que hoje também, assim, dentro disso tem um padrão, assim, muito elevado em relação à maternidade, né, não sei se seriam essas palavras exatamente, Sim, assim, sim. mas se criou, né, que tu tem que fazer é a É. mesma coisa da alimentação saudável, né, do exercício físico e tal, então, assim, Virou um nível inalcançável de maternidade. e muitas vezes talvez tu tenha medo de entrar para esse tempo novo. Uhum. Né, porque tu não pode fazer isso, não pode fazer tem muitas regras dentro da maternidade, né. Hoje pela manhã eu estava falando com uma gestante, né, daí ela disse assim, que o marido dela a filha dela é para nascer bem no final do ano, né, ali no finalzinho de dezembro, daí o marido dela perguntou: "O que que nós vamos fazer na virada do ano?" Daí ela falou assim: "Nós vamos tentar manter nossa filha viva." E daí eu disse assim: "Como assim?" Daí ela disse: "É, porque é a minha primeira filha, o que que eu vou fazer?" Ela disse: "Eu vou tentar manter ela viva, né." Daí eu disse: "Não, calma, né." É mais tranquilo. Calma, é mais tranquilo. Provavelmente vai ter rede de apoio, daí fui conversando com ela, disse: "Não é tão assustador assim", porque parece ser algo muito assustador, Sim. e o novo assusta, Sim. né. Você está num lugar que tu tem sucesso e sair para outro lugar, Uhum. que é tudo novo e que é tudo muito diferente, onde tu vai precisar desenvolver muitas habilidades que tu ainda não tem, assusta.
E aquele "e se? Será que eu vou me sair bem de fato? Será que eu sou muito boa nas coisas que eu faço hoje, mas será que eu vou ser muito boa nessa nova área da minha vida?". Sim. Então, E a gente vai tendo que lutar, né, contra todas essas coisas eu acho que não existe uma mulher que seja parada, assim, né, que tenha só uma prioridade, mas, isso não é só extensivo às mulheres, né, tem muitos homens também que, Sim. tipo, que empreendem, que são pais de família, que tocam muitas coisas e que também se sentem, né, sobrecarregados ali e cheios, A né. cobrança em cima dos homens também, né, É porque hoje, assim, né, tu não precisa ser só ter sucesso, Uhum. né, no meio empresarial, porque antigamente o homem era o que saía para trazer o sustento para dentro da casa, né, para trazer os mantimentos e tal, mas hoje não, hoje precisa ser um bom pai, É hoje verdade. precisa ser um bom marido, hoje precisa ter sucesso nos negócios, né, Uhum. essa onda gigantesca de empreendedorismo, né, que tem hoje, né, então assim, tipo, tem muitas cobranças em cima, né, então assim, tanto o mundo feminino quanto o masculino, né, hoje a gente vê que exige uma exigência muito grande e o mundo está muito acelerado, Sim. as coisas estão muito aceleradas, né, então quando que a gente consegue desacelerar, Hum. né, e desacelerar é necessário. E parece que já não é normal, né, desacelerar, parece que Não. e esses dias eu fiz um exercício de sair das redes sociais, e aí eu falei assim: "Meu Deus, que estranho, né", tipo, não saber Sobre o o que tempo, né. tipo assim, não, e não saber o que que tá acontecendo na vida dos outros, sabe, como se aquilo fosse vital, e eu falei: "Não, mas espera aí, tipo assim, eu não preciso saber o que tá acontecendo, sabe, no máximo ali vou ligar a TV, vou descobrir o que tá acontecendo no mundo, nas notícias". Mas, sim, nós estamos cada vez mais, parece, com os dias abreviados, né, parece que a gente entra numa semana, sai na outra semana, entra numa semana, sai na outra semana, mas também acho que nós precisamos levantar, como tem se levantado a bandeira do, né, do fitness, do empreendedorismo, nós precisamos levantar a bandeira também de que nós precisamos ter um tempo de desacelerar, né, um tempo de voltar para um lugar seguro, quieto e calmo, que é o lugar da presença, né. E isso é muito interessante, porque sempre quando a gente olha para esse lugar dos entulhos, a gente, em contraponto, recebe um convite de Deus. É muito claro, né. Quando a gente olha para esse lugar bagunçado da nossa vida e decide entrar dentro dele e trabalhar, nós recebemos um convite da parte do Senhor para ir para um lugar calmo, seguro, tranquilo, onde Ele realinha as coisas, aonde Ele mexe, porque, né, é necessário, onde Ele mexe na nossa estrutura, mas onde Ele também consegue fazer com que a gente comece a liberar espaço, como tu disse, né, para que Ele possa acrescentar outras coisas, amabilidade, felicidade, Frutos do espírito. coisas que talvez, assim, fo né, eram intoleráveis para ti, já não se tornam mais tão intoleráveis assim, tu começa a entender, tu começa eu tinha um gestor que ele falava assim: "Thaís, quando tu entrar numa reunião, olha sempre a reunião como se tu estivesse numa sala de vidro e do lado de fora, sabe. Tu começa a entender os porquês das pessoas, como elas reagem, e aí tu começa e às vezes o Espírito Santo faz isso comigo, sabe. Acontece algumas coisas, eu até tento ficar quieto, porque eu tô tentando ler o que que tá acontecendo, sabe, por trás de tudo aquilo. E ele vai me ensinando e vai dizendo: "Olha, talvez o que tu pensava que era assim, não é assim", sabe. E assim a gente vai sendo transformado. Mas meninas, estamos aqui estourando o nosso tempo, falei que passa muito rápido, né. Passa rápido. Mas, assim, queria fazer um reforço, né, talvez você esteja se sentindo, né, entulhada de coisas, entulhado de coisas. Eu acho que um dos primeiros pontos, assim, pontos mais cruciais de tudo que a gente falou, assim, como sair disso? Não tem pra onde correr, vai ter que olhar para o entulho, né, mas o ponto muito positivo, como eu disse, o Espírito Santo está do seu lado para te ajudar, essa não é uma faxina sozinha, né. Tem um versículo que fala, né: "Sonda-me, Senhor, É. e me conhece", né. Tem uma música também, Quebranta o meu coração. "Quebranta o meu coração", né, de dizer assim: "Espírito Santo, vem, olha pra É. dentro, né, olha pra dentro, me ajuda com isso", né. Não é uma faxina que tu precisa fazer sozinho, É. né, o Espírito Santo tá ali. E nessa faxina, às vezes a gente tem medo de fazer, porque a gente acha que vai encontrar só coisa ruim, né. Mas, Também encontra dentro aquela coisa que dá saudade, a né. gente às vezes encontra coisas que a gente perdeu, que a gente tinha e que: "Opa, nossa, isso aqui estava aqui dentro, eu nem sabia que eu tinha isso". Então esse convite realmente a olhar pra dentro de si não é só pra encontrar coisas ruins, coisas feias, né, tipo: É verdade. "Nossa, todos os meus pecados", não.
Encontrar Durante essa gratas faxina, surpresas, né? Durante essa faxina você vai encontrar coisas que, tipo, tu nem sabia que tinha mais, mas que estão ali dentro, no meio de todos os entulhos De que reavaliar o que é importante, né? De não negligenciar o que é essencial, Uhum, né? E eu diria que principalmente os relacionamentos, né? sim. Tanto o teu relacionamento com Deus, quanto o teu relacionamento com as pessoas, né, que são da tua família, teus amigos próximos, as pessoas que importam, É, né? Essa é a, eu acho que é a grande chave, né? sim. Assim, de a gente entender o que é essencial na nossa vida e não negligenciar isso. Exatamente. Então, gente, nós vamos nos despedindo por aqui. Se você quiser ouvir mais esse papo, vai na nossa igreja, né? Temos Venha aos nossos cultos, cultos. vê os nossos cultos no domingo às 19 horas. Estamos na comunhão familiar. Mas você também pode acessar os nossos meios de comunicação, né? A pastora Dani está sempre lá. Se você quiser chegar lá e falar assim, oh, estou entulhada, ora por mim, a pastora Dani estará lá. A igreja Projetos do Move também. os cultos do Move daí você pode. Depois a gente vai dar um recado aqui no final que tem que acessar os nossos canais aqui, mas você pode acessar também e fazer parte desse Move, que é um movimento, né? Não é algo fechado, você pode fazer parte também. Eu queria agradecer, pastora Dani, muito obrigada pela sua presença. É Sempre sempre um muito bom. prazer, né? Sempre muito bom. Então, pessoal, né? Tudo que é bom dura pouco, que durou uns 50 minutos, mas eu queria deixar a nossa pastora se despedir, porque nós vamos encerrando por aqui. Dani, quer olhar para a câmera central lá? Então, muito obrigada pela oportunidade. Sempre é muito bom conversar com vocês, né, meninas? Espero que o que a gente falou hoje possa te abençoar, né? Possa fazer você refletir e também você olhar um pouquinho mais para dentro de si. É. Muito obrigada, meninas. E nós Obrigada, nossa. agradecemos. Dá tchau lá, Bru. Tchau, gente. Muito obrigada por estarem aqui conosco durante esse tempo. Voltem aí nos vídeos anteriores e assistam o que vocês talvez perderam. E até mais. Até mais, gente. Compartilhe nosso conteúdo e nos vemos no próximo Movie Talks. Tchau. Você assistiu mais um episódio do Move Talks, esse movimento que é ligado à Assembleia de Deus Comunhão Familiar de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram como move.comunhão. Nós te esperamos lá e no nosso próximo episódio. Até mais!